Cara, a gente vê muito conteúdo igual. Eu não aguento mais entrar no TikTok, no Instagram e ver uns 10 vídeos, 10 conteúdos de pessoas diferentes, só que conteúdo igual. O mercado virou um grande Ctrl+C e Ctrl+V de paletas beges e frases motivacionais vazias. E se você quer se tornar a escolha óbvia do seu cliente, você vai precisar tomar coragem para se tornar diferente e não de um template novo no Canva. Oiê, seja muito bem-vindo e bem-vindo a mais um episódio do Duda em Off Podcast. Um espaço para falar sobre redes sociais, comportamento, marketing, negócios e tudo aquilo que quase ninguém percebe, mas que influencia completamente a forma como a gente vive hoje. Sim, eu mudei o nome do podcast, não sei quando você está ouvindo esse episódio, mas sim, eu estava um tempo atrás pensando em o nome de um podcast, porque era o meu nome próprio, Duda Freitas Podcast, e eu não estava gostando, e agora nós temos um novo nome que remete tudo isso que a gente fala nos bastidores, com muita clareza também passando para vocês. E eu espero muito que você goste, tá? Mas antes da gente falar desse tema que é bem polêmico e eu sei o quanto isso atinge muitas pessoas, no sentido bom também, a gente vai ter um combinado aqui, tá? É o seguinte, toda vez que você tiver uma ideia ou um estalo, né, um insight no meio do vídeo, no final, enfim, você vai comentar aqui, me devolver em forma de comentário. Então você vai comentar aqui qual foi o seu maior insight com o vídeo de hoje. Esse vai ser o nosso contrato de valor, tá? Sabe o que é engraçado? Esses dias eu tava pensando muito sobre autenticidade. Muitas pessoas na internet andam falando muito sobre isso. Você precisa ser autêntico, você precisa ser assim, você precisa ser assado. E muitas das vezes as pessoas confundem o que é autenticidade de fato, né? As pessoas acham que é você usar uma roupa colorida, mostrar a sua casa bagunçada, mostrar os processos que você, na verdade, nem quer mostrar e mostrar a sua também vulnerabilidade ali, né? Mas assim, se eu te pedisse pra você fechar os seus olhos e pensar naquele perfil de sucesso e algo bem padronizado, provavelmente você vai pensar em taças, em paleta específica, itens específicos, né, características ali, e muitas das vezes a gente não vê autenticidade naquilo, mas vê como algo mais padronizado mesmo. Mas antes de te falar exatamente quais são os 3 pilares que eu trouxe aqui para você conseguir identificar a sua autenticidade mesmo, porque é isso que vai te diferenciar não só na criação de conteúdo, mas também na sua empresa, dentro da sua empresa, né, ali na cultura, com seus colaboradores, mas também na vida, né, porque esse podcast aqui é justamente isso, para te trazer tanto para os negócios, mas como a forma que a gente vive também. Pensa em uma nota de dinheiro. Como que você consegue diferenciar se ela é original ou se ela é falsificada? O que a gente analisa, né? Eu gosto muito de lembrar daquela cena quando a gente usava as notas mesmo, né? Ali no supermercado. E a atendente, ela vai lá, tira a caneta e ela rabisca e ela olha na luz e tudo mais. Então, o que a gente vê? A gente vê a marca da água, a gente vê os fios de segurança. E ser autêntico no digital, na vida, por exemplo, é justamente isso. Você ter esse fio de segurança na sua comunicação. É entender os seus temperos únicos, ou seja, suas esquisitices, as suas histórias, o que você passou na sua vida. O que te torna autêntico é você ser original. Por exemplo, se você não se identifica com uma roupa colorida, agora eu vou falar até por mim, eu não me identifico com uma roupa colorida, uma roupa florida, por exemplo, aqueles vestidos mais floridos e tudo mais. Isso quer dizer que não tá na moda, isso quer dizer que é feio, não tem nada disso. Mas se eu me vestisse dessa forma para eu criar um conteúdo, para eu tentar me encaixar numa caixinha que as pessoas criaram e criar esse personagem, né, para dizer que eu sou assim, eu sou assada, eu sou autêntica, na verdade, eu vou estar tirando tudo que me torna única, que é ser autêntica. Se eu gosto do blazer com uma alfaiataria e uma cor mais chamativa, isso te torna autêntico, me torna autêntica, né, no caso, que eu me dei de exemplo. Então, se você gosta de uma roupa tal, de uma característica tal, mas isso não condiz com o que as pessoas dizem lá fora, o mundo, né, fala pra você
ditando uma regra, fala pra você se vestir dessa forma, por exemplo, isso não te torna autêntico. A sua autenticidade é justamente o que te torna único, o que te torna original, que as pessoas não conseguem copiar. A sua forma de vestir, a sua forma de falar, as suas histórias, a sua esquisitice mesmo, né? Seu brogodó, que eu gosto de falar, e o Ju sempre fala disso. Ah, você sempre gosta de falar disso. Mas é porque é pra você entender justamente o que vai te diferenciar. E não ser autêntico, eu tenho que tirar uma foto chorando pra mostrar isso. Não tem nada a ver com isso, tá? E eu gosto muito de trazer conceitos de psicologia, porque eu não vejo o marketing só como estatística, gráficos e tudo mais. Marketing é pura psicologia, tá? A gente tá falando aqui de comportamento de consumo e comportamento das pessoas através das redes sociais. Das redes sociais, enfim, ou do marketing que você for fazer. Mas o que eu gosto de trazer da psicologia? Tem um conceito da psicologia que se chama falso self, que é uma máscara que a gente cria para tentar ser aceito. E a gente tem essa tendência, né? Principalmente ali na época da adolescência. E na psicologia a gente consegue ver muitos conceitos, mas principalmente estudar profundamente o que acontece ali no nosso cérebro, né? Então, quando eu tava estudando sobre autenticidade, que eu não tirei fontes da minha cabeça, eu vi que o nosso cérebro, ele odeia ser o diferentão da turma, né? Então, pra gente se encaixar em algum lugar, pra gente estar ali, ter aquele senso de pertencimento mesmo, a gente não gosta, né? A gente se retrai assim mesmo pra não ser o diferente da turma. Geralmente era isso que acontecia muito, porque ser diferente ativa um medo na nossa cabeça de ser expulso da tribo, que é basicamente o que a psicologia explica. Então, copiar dá uma falsa sensação de segurança mesmo. Então, por exemplo, se fulana postou assim e deu certo pra ela, eu vou copiar, vou fazer da mesma forma. E isso é muito perigoso, esse discurso é muito perigoso, porque quando a gente fala de dar resultado para fulana de tal nas redes sociais, a gente tem que pensar em muitas camadas. O que é dar resultado para fulana? Talvez, vamos supor, aquela profissional tá numa fase de crescimento nas redes sociais, principalmente ali no Instagram. Então, a estratégia de conteúdo dela é totalmente diferente de outra pessoa. Vamos supor que essa profissional B, ela tem como objetivo crescer o lead qualificado dentro da empresa dela. Então, a estratégia de conteúdo é totalmente diferente. Então, você não sabe o que você está copiando, você não sabe que tipo de resultado aquilo está gerando. Às vezes nem está dando resultado nos seus olhos, né, no que você está vendo de visualizações, de curtidas e tudo mais, mas para aquele profissional, para aquele determinado objetivo que ele determinou, tá dando resultado. Ai, coloca preto e branco mesmo, que eu não vou ficar voltando. Que saco! Só que, se você faz o que todo mundo faz, você não vai se diferenciar e você vai ser comparada só pelo preço. E é justamente isso que eu quero trazer pra você, porque muitas das vezes a gente fica reclamando de mas estão competindo o preço. Ou, eu sei que esse meu cliente tá olhando concorrentes, o que não tem problema nenhum, mas que pra você se destacar na sua concorrência e não ficar sendo vista, comparada pelo preço, você precisa da sua autenticidade, seja nos conteúdos, seja na forma que você vai se comunicar dentro do comercial, por exemplo, porque se você é única, você é a escolha óbvia. Por isso que a autenticidade, ser autêntico, tem esse termo justamente para que você consiga se tornar a escolha óbvia, e não para você seguir uma regra, porque como eu falei lá no início, autenticidade é ser original, é suas esquisitices mesmo, é sua história, o que vai te diferenciar e por que as pessoas deveriam comprar de você. Então, no marketing, a sua autenticidade ela é uma vantagem competitiva e eu separei 3 pilares muito importantes para você listar aí, para você colocar em prática. Então, o primeiro é a sua bagagem, aquilo que só você viveu. Lista todas as coisas que só você viveu, a sua história, a sua caminhada, o que você passou para chegar até aí, qual foi a jornada do ponto A para o ponto B mesmo. Seja você passando A, B, C e D, enfim, o que for, mas liste toda a sua bagagem. O segundo pilar, tá? Seus contrastes. Aqui, o que eu quero dizer?
o que te diferencia no seu nicho? Então, por exemplo, eu falo de marketing, mas amo psicologia. Como que eu posso unir essas duas coisas? Ah, Duda, mas é muito óbvio como vai unir esses dois assuntos, você mesmo já falou nesse episódio. Mas eu também gosto muito de looks do dia. Como que eu posso unir o marketing com isso? Eu faço isso ali, por exemplo, no meu Instagram. É algo que eu gosto de gerar conexão, eu gosto de estar muito bem arrumada, isso me mantém produtiva para que eu consiga exercer um bom trabalho, por exemplo. Ou que, por exemplo, você é uma psicóloga que entende de negócios. Você pode trazer esses seus contrastes, porque hoje em dia, gente, no comportamento das redes sociais, é isso que está diferenciando. As pessoas não estão falando de um só nicho, as pessoas estão falando dos seus contrastes mesmo. Então, como eu gosto de falar de marketing, mas eu amo psicologia, eu amo falar sobre a minha espiritualidade, seguir a Cristo, é um lado que eu estou trazendo agora. O terceiro pilar, seus valores não negociáveis. Aquilo que você acredita que ninguém mais concorda. Então, a gente fala que é um contraposicionamento, né? Mas aqui eu trago na autenticidade mesmo. Então, seus valores não negociáveis. O que é não negociável para você? Coloca isso, expõe isso. E é uma prática que eu sei que dói muito, que é difícil às vezes a gente colocar isso em prática. Eu mesmo tenho experiência própria de que às vezes eu quero agradar alguém, eu tenho essa tendência, mas melhorei muito nos últimos anos. Então, o que eu percebo muito até foi essa pauta que eu quis trazer aqui no tema do podcast, é que ultimamente eu ando percebendo isso em várias reuniões. Então, eu gosto muito de falar o que eu estou sentindo no momento, o que eu estou pensando, o que eu quero. Esses dias eu fiz uma call de vendas, que eu não fiquei apresentando PDF sobre nossa metodologia e tudo mais, mas sim, eu montei um mapa mental para essa cliente, né, potencial cliente, que ia fazer a nossa reunião para conhecer o nosso trabalho, mas como ela já tinha me falado um pouco em um áudio de 1 minuto ali no WhatsApp, o que ela estava procurando pra gente poder marcar a reunião, eu montei um mapa mental, tipo, esse vai ser o plano de ação se caso você fechar com a gente. A gente vai fazer isso, vocês precisam fazer isso, investir nisso, papapá. Listei ali. Fiz um mapa mental, chegou na reunião, falei, olha, não tô afim, né? Eu não tô afim de apresentar PDF, não tô afim de ficar falando sobre a gente o tempo todo. Eu quero te mostrar o que a gente vai fazer, qual é a prática disso. Aí depois, aí eu vou te mostrar como a gente trabalha, quais são os nossos serviços, o que faz sentido para você ou não nesse momento. E a gente apresentou algo que não fazia sentido para ela e no momento, mas a gente conseguiu fazer algo muito personalizado, porque a gente não gosta de empurrar a venda, e essa é a nossa autenticidade, esses são os nossos valores não negociáveis, empurrar a venda por qualquer custo, sabe, mesmo se não vai fazer sentido pra pessoa, se ela vai gastar dinheiro à toa com a gente, sabe, se é o momento dela entrar na nossa empresa ou não, se tornar o nosso cliente ou não, isso é um valor inegociável pra gente, né, não colocar e não se tornar um personagem para entrar numa call de vendas e ter que falar assim, seguir um script de venda e fazer o pitch nessa hora. Não. Cara, eu tô ali para ajudar a pessoa. Porque vender é um ato de serviço. Então, eu não quero que ninguém entre na nossa empresa achando que vai ser mil maravilhas, que vai ter promessas e vai ganhar muito dinheiro. Não. Trabalho dá muito trabalho. Então, é isso que eu quis te dar de exemplo, tá? De valores não negociáveis. Tá, Duda, e como que eu vou fazer pra sair dessa roda, né? Sair disso e não focar em copiar e não ter repertório, o que eu vou fazer? Então, eu te trouxe também um plano prático. Eu sou muito prática, gente. Eu odeio quando eu vou assistir um vídeo e é só técnica. E aí eu saio do vídeo, tá, e agora? Como que eu aplico pro meu negócio, né? Então, eu trouxe um plano prático de 3 pilares também, que eu sei que é um número que facilita muito a nossa vida. Que, primeiro, pare de olhar para o lado. Se você é, por exemplo, uma micropigmentadora, não vá
pegar referências e ficar seguindo um monte de micropigmentadores. Você precisa de repertório. Quanto mais você buscar no mesmo nicho, no mesmo mercado, você não vai conseguir olhar para fora e ter uma ótica diferente das outras coisas, porque tá todo mundo olhando para o mesmo lado. E para você se diferenciar, você precisa olhar para o outro lado, você precisa mostrar a sua visão e não a mesma visão de todos. Certo? Então vá buscar referências, vá seguir outros profissionais de arquitetura, de marketing, enfim, tem psicólogas, enfim, para que você também se inspire em formatos, poxa, porque daí você não vai copiar. Seu cérebro não fala assim, nossa, isso aqui é uma ideia genial, vamos copiar formato, ideia, história, estrutura, roteiro, tudo. O que é muito perigoso, né? Hoje em dia, a autenticidade é muito falado e é a geração que mais copia conteúdo. A segunda coisa, o teste do nome. Se você tirar o seu nome e a sua foto do post, as pessoas ainda saberiam que é você? Se a resposta for não, é porque você está sendo genérica, eu sinto lhe informar. É a mesma pegada do branding, né? Que a gente vê sobre, por exemplo, a gente tampar. Vamos pegar a caixinha da batata frita do McDonald's? Se a gente tampar o M, a gente vai saber de onde é a batata frita? Obviamente que sim. A gente sabe que é a batata frita do McDonald's. E se a gente tirar e colocar a mão de novo, não vai adiantar, porque a gente de qualquer forma vai saber que é do McDonald's. Então é da mesma pegada do branding, né? A história do branding que a gente fala. É exatamente aqui, é o teste do nome. Terceira coisa, assuma seus contrastes. É exatamente o que a gente falou ali. Por exemplo, eu falo de marketing, mas eu gosto de psicologia, então eu vou trazer isso. Outra coisa, eu moro em Curitiba hoje, mas eu já vivi em Portugal. O meu empreendedorismo começou em Portugal. Então eu vou trazer isso, porque esse é o meu contraste. Então, usar essa bagagem. Os defeitos e essas misturas é o que cria um posicionamento. Então, a gente tá numa era em que as pessoas estão copiando muito conteúdo. E é uma geração que também fala de autenticidade. Só que ao mesmo tempo que fala de autenticidade, cara, a gente vê muito conteúdo igual. Cara, a gente vê muito conteúdo igual. Eu não aguento mais entrar no TikTok, no Instagram e ver uns 10 vídeos, 10 conteúdos de pessoas diferentes, só que conteúdo igual. Aí não sabe se copiou do chat, se copiou da pessoa, do que foi. Gente, tá tudo igual. Esses dias eu vi profissionais assim da área da estética. Gente, mas copiando tudo. Na caruda. Até as imagens. O que tá acontecendo? Nessa geração que a gente fala tanto de seja autêntico, faça isso, seja diferente, tá todo mundo fazendo a mesma merda. Então o que tá diferenciando você? Pra pensar nisso. Talvez a gente esteja no piloto automático o tempo todo. Como eu falei, a gente precisa parar para pensar no que a gente tá fazendo. Porque nem isso a gente tá fazendo mais. É parar para pensar no que a gente vai criar de conteúdo. E não ficar, deixa eu criar um conteúdo, então deixa eu entrar no Instagram, ver todo o que as profissionais do meu nicho estão fazendo para eu fazer também. Porque é inconsciente. O nosso cérebro não pensa, eu vou fazer... É inconsciente, você já entra ali, ó, já procurando, tá? Ai, mas essa ideia é muito boa. E aí não coloca o seu posicionamento, não coloca o seu formato que já tá validado, não coloca a sua estratégia, a sua bagagem, o seu borogodó, que eu adoro essa palavra, borogodó. E aí o conteúdo fica igual. Qual que é a diferença entre você e a sua concorrente? Nenhuma. Nenhuma, porque ninguém sabe as suas esquisitices, quem você é, do que você fala, quais são os seus valores não negociáveis, como você pensa, qual é a sua opinião sobre tal assunto. Isso é ter autenticidade, ser autêntico, né? Não é você vestir uma roupa colorida, como eu falei. É você ser você, original. Como eu falei, igual da nota de dinheiro. Como que a gente sabe que é uma original e que é falsificada? Com as suas características. Então, ser autêntica dá trabalho, porque exige de você olhar pra dentro, enquanto o mundo fala pra você olhar pra fora. Mas
eu te garanto uma coisa, tá? O cliente que paga mais caro não tá preocupado com o template, né? A estética do feed mais bonito. Ele tá procurando a pessoa mais autêntica, que ele vai confiar, que ele vai sentir a segurança de comprar dela. E aí a pergunta que fica nesse episódio: você vai continuar sendo a pessoa que copia ou vai ter a coragem de ser a escolha óbvia? Se esse vídeo fez sentido pra você, se você teve algum insight, né, durante esse episódio, a gente tem o nosso contrato, então comenta aqui que eu quero saber, vamos conversar. E também já se inscreva aqui no canal, compartilha lá nos seus stories se faz sentido pra você, porque daí você vai estar se posicionando sobre um assunto em específico. Olha só, já vai estar se diferenciando, entendeu? Mostrando sua visão também, compartilhando com outras pessoas. E para também a gente atingir mais pessoas, pra gente poder falar desses assuntos de uma forma leve e não de uma forma ditando regras. Se você tá assistindo ou ouvindo pelo Spotify, eu vou te pedir para que você dê 5 estrelas aqui no perfil e eu te espero no próximo episódio, viu? Beijo!